Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre o empirismo, né? Essa corrente filosófica que tem embasamento na experiência sensível. E nós vamos conhecer um pouco sobre a ideia do filósofo empirista David Hume. Hume nasceu em Edimburgo, na Escócia, em 1711 e ele foi integrante de uma família de nobres escoceses. Desde pequeno ele demonstrou interesse pelas artes e pela filosofia e ele estudou Direito na Universidade de Edimburgo, mas não teve tanto interesse pelo curso. Ele se aprofundou mais no conhecimento sobre literatura, economia e filosofia. Foi na França, em 1748, que ele escreveu a sua obra conhecida como Ensaio sobre o Entendimento Humano. Além dele ser escritor, ele também ocupou cargos públicos. Ele foi comerciante, professor e faleceu em 1776, com 65 anos de idade, na sua cidade natal, que era Edimburgo, na Escócia. David Hume ele é conhecido como um filósofo da corrente empirista. Ele deu grande contribuição para a área da epistemologia, né, que é a questão do conhecimento da ciência. Ele não era um empirista qualquer, ele foi um empirista muito radical, né? Vocês sabem que do lado do racionalismo teve René Descartes com a sua dúvida metódica, dúvida radical. No caso do empirismo teve David Hume, que foi bem radical também no que ele falou sobre o conhecimento. David Hume dizia que todo o conhecimento que nós temos na nossa mente, ele advém da experiência, ou seja, dos sentidos. É o que os sentidos nos proporcionam. E aí é através justamente das percepções que ele define em dois tipos, que são as fortes e as fracas. Essas percepções, na verdade, fortes, elas são conhecidas como impressões. E aquelas que são consideradas fracas seriam justamente as ideias e os pensamentos. Mas por que essas ideias elas são consideradas fracas? Porque elas são lembranças das percepções fortes. Então, assim, de uma forma geral, quando eu falo sobre impressões e sobre ideias, elas têm distinções. As impressões, elas são os atos de origem do nosso conhecimento. Elas são as imagens, os sentimentos que derivam imediatamente da realidade viva e forte que nós vivenciamos. E correspondem aos dados da nossa experiência presente, nossa experiência atual, que nós estamos vivenciando. Elas são as sensações, as paixões e as emoções, certo? As ideias, elas são representações ou imagens debilitadas, enfraquecidas das impressões do nosso pensamento. Elas são marcas deixadas pelas impressões na nossa memória. Por isso, elas são impressões menos vivas, cópia enfraquecida da impressão original. Para exemplificar, tá, galera? Quando eu me refiro às impressões, eu vou dar um exemplo para vocês de impressões que levam às ideias, certo? Toda vez, por exemplo, que nós tocamos em algo quente, seja uma panela, uma frigideira, ou no ferro de engomar, certo? Nós fazemos o quê? Nós temos uma percepção que aquilo me queima, né? Tocou em algo quente, encostou em algo quente, e aí ocasionou o quê? Uma dor e, consequentemente, me queimou. Então, essa é uma percepção forte, uma percepção que é conhecida como uma impressão de que algo me queimou, de que algo me causou dor e disso eu tenho uma ideia. De que se eu tocar novamente naquela panela quente, naquele objeto quente, né, no ferro, de engomar, na frigideira, aquilo vai me causar dor. Certo? Então, a impressão, ela marca a mente e, consequentemente, nos dá a ideia sobre algo. E disso formula uma imagem, uma lembrança, certo? Então, portanto, para Hume, ele vai falar sobre o conhecimento iniciando com essas percepções individuais, que podem ser as impressões e as ideias. A diferença é que vai depender da força e da vivacidade pelas quais as percepções nos atingem. Quando é uma percepção forte, ela é conhecida como impressão. Quando é uma percepção fraca, ela é conhecida como ideia. Então, assim, as impressões, elas são as percepções originárias que se apresentam à nossa consciência com maior vivacidade, com maior... mais forte, certo? Exemplos são as sensações, né? Ouvir, ver, sentir.
As ideias, elas são as percepções derivadas, as cópias das impressões mais fracas, certo? Ou seja, as ideias, elas têm isso. Então, o sentir, ele se distingue do pensar. Ou seja, o sentir, que é a impressão, se distingue do pensamento, que é a ideia, apenas pelo grau, certo? Então, a impressão é sempre anterior à ideia. Um exemplo, se eu tenho a sensação de ouvir uma música, de tocar algo, de sentir algo, logo depois vem a ideia sobre isso. Hume, ele se torna um empirista radical quando ele fala sobre as ideias e os fatos. Ele vai falar sobre as relações entre ideias e as relações entre fatos. Quando ele se refere nas relações de ideias, ele está se referindo ao campo da matemática, da matemática e da lógica, que é um conhecimento seguro e certo. E quando ele se refere a relações dos fatos, ele está falando justamente sobre as experiências sensíveis, que é onde nós não temos tanta certeza. Voltando ao exemplo que eu citei antes, quando eu encosto em algo quente na minha pele, quando eu toco em algo quente, quando eu sinto algo quente, eu sei que vai queimar. Para ele, não. Não, eu não sei. Eu acho que sei. Na verdade, eu penso que sei. Porque em relação ao conhecimento, quando eu falo sobre conhecer, sobre saber é conhecimento seguro, é certeza. Então, assim, encostar em algo quente na minha pele é uma experiência, é uma percepção, é um sentir. E para ele é considerado como se fosse um fato, porque é justamente a experiência sensível. Dessa experiência, nós temos somente o quê? Uma crença. Para ele, se você tiver um fato, você tem uma experiência. E não é algo certo, não é um conhecimento seguro, não é uma certeza. E daí, nem sempre encostar algo na pele é certeza queimar, certo? É certeza as pessoas sentirem dor, porque é uma coisa que é de sentido, é uma coisa de experiência, é uma coisa de percepção, é um fato. Então, assim, não é certeza sempre você tocar em algo e esse tocar em algo queimar. Como assim, né? Como assim ele falou isso? Por isso que eu digo que ele é um filósofo radical. Porque, na verdade, ele vai defender que, de acordo com a nossa experiência, nós vivenciamos um hábito, certo? Que é de acordo com o que nós convivemos, com o que nós sentimos. Então, vai de acordo com os nossos sentidos. E aí, de acordo com o nosso hábito, nós temos a crença de que se tocar em algo quente, logo vai me ocasionar dor, logo vai me queimar. Um outro exemplo também vamos supor aqui, o sol, ele nasce há dias, né? Todos os dias o sol nasce, se põe, tal e tal. Então, o sol nasceu ontem, o sol nasceu hoje. E é certeza que ele vai nascer amanhã? Não. Para ele não é certeza. Porque o nascimento do sol é um fruto do nosso hábito, que temos todos os dias. Então, assim, quando eu me refiro ao nascimento do sol, eu já coloco para onde? Para o campo das leis naturais. E aí é onde ele fala que as leis naturais é fruto da experiência. Por ele defender que as ideias elas são fruto das impressões, então, assim, nesse campo das leis naturais, ele fala que não é um conhecimento certo, não é um conhecimento seguro, porque é um conhecimento provido do nosso hábito, da nossa crença, do que nós experimentamos, do que nós vivenciamos. Quando ele se refere nessas relações de fatos e ideias, ele vai falar que são justamente essa diferença, né? Que os fatos, eles são providos da nossa experiência, portanto, as leis naturais são providas do nosso hábito. E, portanto, não é um conhecimento seguro. O conhecimento seguro para ele somente é aquele conhecimento dado pelas ideias, né, que seria a matemática e a lógica.